Esse é o tema principal do nosso projeto. Água. O nosso corpo ele é formado de água. Então, a água, né, segundo o Dr. Laí Ribeiro fala, e a gente acredita mesmo, ela é o nutriente mais abundante do corpo. Porque se você tem uma água, como a gente tem, com bastante minerais, com redox reduzido, com um poder de hidratação maior, levando esses minerais para o nosso organismo, logicamente, que nós temos um nutriente abundante, né? E se falando nisso, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque está vindo aqui na minha mente uma parte bíblica que eu acho muito interessante. Quando Deus fez o primeiro homem, né? Ele fez do quê? Água e pó. Então, a Bíblia diz que Deus untou o pó, misturou a água com o pó, aquele barro, fez uma caricatura, e aquela imagem, né, de escultura de barro e água, não tinha vida, e Deus soprou nas narinas dele e se tornou alma vivente. Não é assim que o relato bíblico diz? E quando se fala água, né, observa que água no mundo é mais água do que terra. Do mesmo jeito que o corpo humano é 70% água, o planeta Terra é 70% água. Aí, quando a gente aprofunda também nas referências bíblicas, tem um versículo que diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. A água é uma simbologia em todos os aspectos, até na vida eterna. Eu estive assistindo, eu até recomendo que vocês assistam, digite lá no YouTube, a mulher samaritana, Jesus e a mulher samaritana. Se vocês digitar lá, vocês vão ver um videozinho muito legal, ele aparece muito assim, de frente quando vocês digitam. De quando Jesus, ele vinha com seus discípulos, cansado da jornada, chegou com sede no poço de Jacó. E o poço era fundo, ele não tinha com que tirar água. Chegou uma mulher samaritana para tirar água, mas tinha um problema ali. Os judeus não comunicavam com os samaritanos. Existia uma rixa. Jesus era judeu. E quando aquela mulher chega para tomar água, Jesus diz para ela: oh, me dá de beber, eu tenho sede. Ela falou para ele: eu não posso. Como que você sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Aí Jesus diz para ela assim: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Eu te daria uma água que salta dessa vida para a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Que água é tudo. Que água é vida. Por isso que, simbolicamente, Deus usa, Jesus usa, os discípulos usam, a Bíblia usa referência da água, porque a água é vida. Agora a gente precisa entender, nós estamos em um projeto que nós levamos vida para as pessoas. Nós somos fornecedores de vida, porque é a nossa vida, é o nosso corpo 70% água. Então a gente vai entender por que o Silor Simão faz isso. Por que o projeto de saúde da Timol é um diferencial? Por que vocês são apaixonados por ele? Então a gente vai entender o que é o Silocimol. Silocimol não é um remédio, não é um medicamento. Silocimol é um condensador, um objeto magnético, que é um coadjuvante para auxiliar na prevenção e no tratamento das diversas patologias. Mas a função dele é corrigir a água para que a água surta esse resultado na vida das pessoas. E o Top H+.
O top H+ tem no interior rochas de dolomitas naturais. Essas rochas, elas são tiradas de rochas de calcário, elas são tiradas impurezas, os produtos tóxicos, ela é feita uma purificação, não é qualquer dolomita, é uma dolomita especial, que tem 67% de cálcio na composição e 33% de magnésio. Então, o silocimol ele é capaz de liberar mais minerais na água. Aí, esses minerais liberados pelo top H+, aliás, esses minerais liberados pelo top H+, vai dar uma condição melhor à água e vai potencializar a ação do silocimol através da hidrólise. Porque quanto mais minerais tiver, vai ter mais sobras de hidrogênio, vai ter mais reações, vai ter mais potência na eliminação do excesso de radicais livres do nosso organismo. Nós precisamos entender isso de forma profissional e bem detalhadinha. Então, o silocimol. Por que que o nome dele é silocimol? Silo, quer dizer um silo mesmo. O C é com, o I, ímãs e o mol molecular. Silocimol, silo com ímãs moleculares. E o top H+? Top H+, o top quer dizer mais. E o H+ é os íons de hidrogênio. Então, mais íons de hidrogênio. Então, até o nome do nosso produto, vocês podem ver que condiz, né, com aquilo que eles são. As dolomitas eu já falei, né? O cálcio era importante para fortalecer os ossos, os dentes, tem outras funções também. O magnésio tem mais de 300 reações químicas no corpo humano. Quem assiste live de Rômulo César, o grande mestre, a quem eu respeito, considero demais, ele fala muito do magnésio, né? Rômulo é até bonito ver ele falar do magnésio com tanta franqueza, e realmente o Rômulo tem toda a razão. Os benefícios da dolomitas, eles são diversos. Eles combatem processos inflamatórios, fortalecem o sistema imunológico, auxilia na reposição e absorção de nutrientes, auxilia no desenvolvimento muscular, ajuda na acidez estomacal, alivia dores e cólicas menstruais, favorece a saúde bucal, fortalece o couro cabeludo e ajuda no crescimento de fios, evitando quedas. Se eu perguntar para vocês quem é que teve algum desses resultados tomando a água corrigida magneticamente pelo silocimol e mineralizada pelo top H+, vocês vão conferir nisso que está escrito aí que vocês tiveram esse resultado. Tá? Então, a dolomita, o top H+, é muito importante nesse processo. O infravermelho longo são ondas entre 4 a 14 micros que simula raios solares do início da manhã e do final da tarde. Então, os cientistas descobriram uma forma de fazer com que criassem algo que produzisse os mesmos benefícios do sol da manhã e do final da tarde. Olha que maravilha que é o infravermelho longo. Mas aonde que está o infravermelho longo, Sidney? Está em todo esse envoltório verde de resina, está em todo esse envoltório azul impregnado nele, está na pulseira, está no colar PET, está na palmilha magnética, está no perfume, está no alividor, está no hidratante. Nossos produtos, a maioria deles tem infravermelho longo na composição. E o infravermelho longo é uma composição de titânio, platina e alumínio. Mas não é só isso, esses são os principais elementos. Mas ainda tem mais 32 elementos na sua composição, que chegou a essa situação de ter esse benefício todo. Ele vai desintoxicar as células, no caso de você usar, por exemplo, uma palmilha magnética, uma pulseira magnética, até mesmo um hidratante da Timol, ele trabalha de uma forma criando uma situação, essa onda é chamada de energia vital. Então, ela vibra e quebra a cadeia molecular.
trabalhando a célula, trabalhando o sangue, quando você usa um produto que tem infravermelho longo. E na água? Na água, ele vai ajudar na quebra da dureza, do desmanche daqueles clusters, tá? Então, ele tem ação anti-inflamatória. Se você tem dor, por exemplo, se coloca uma palmilha onde tem dor, você vai ver que você vai melhorar a dor. Então, na água, ele quebra os clusters e faz todos esses benefícios que vocês estão vendo aí. Agora, vamos falar um pouquinho da água, né? A água, é importante a gente entender que o segredo não é a água, o segredo é o silocimol. Se você colocar o silocimol em qualquer água, ele vai fazer a função dele. Né? Que foi com o vídeo que o diretor gravou ontem, né? Falando que o silocimol está na geladeira, ele vai fazer a função dele, não vai mudar nada. A gente não tem nada, eu nunca tive controvérsias de que o silocimol pode ir na geladeira. Claro que pode. A água pode congelar? Claro que pode. Se você congelar a água a 20 graus negativo, ela forma clusters, sem o processo de correção magnética. Então, congelar a água não tem problema. Colocar água na geladeira, colocar o silocimol na geladeira, ele não vai perder os efeitos dele, não tem interferência nenhuma. O que eu bato na tecla tem organismos que não têm resultado com água gelada. Isso eu vejo aqui, na prática. Ah, mas eu tomo água gelada e tem resultado. Eu estou dizendo que tem organismos, e não são poucos, que não têm resultado tomando água gelada. Agora, o efeito do silocimol não muda nada. Outra coisa, as pessoas perguntam para mim, Sidney, caiu, teve uma queda leve, não quebrou, mas será que está funcionando? A energia está aqui. O infravermelho está todo impregnado aqui. Os magnetos estão lá dentro. Tem um amortecedor em cima, tem um amortecedor embaixo. Para que, se eles caírem, eles não quebrem. Só se quebrar, mas é muito difícil quebrar um ímã com uma queda. A primeira coisa que vai quebrar é a resina, vai trincar a resina. Aí acabou, tem que comprar outro, jogar esse fora, porque você não pode tomar água com o silocimol trincado, porque a água vai pegar lá os gostos dos magnetos. Isso não é legal. Tá? Mas caiu. Ai, será que está funcionando? Faz o teste. Né? Aquele teste que o diretor fez ontem no vídeo que ele postou, explicando sobre o silocimol, ele fez com uma água com pH bom, uma água boa de minerais. Por isso que aparece aquelas bolinhas. Tá? Agora, o que pode acontecer e vocês vão reclamar? Eu acho que, no meu ponto de vista, aqueles 2 vídeos que foram postados, tanto o primeiro como que o diretor fez, segundo, me perdoe ele se achar ruim, mas eu acho que não foram tão felizes. Tá bom? Tá ótimo, mas podia ser melhor. Por quê? Porque tem águas que são pobres em minerais, pobres em oxigênio, porque se tem mais minerais na água, vai produzir mais oxigênio. Se tem pouco mineral na água, vai produzir menos oxigênio. Aí o que pode acontecer? O distribuidor, já vamos deixar vocês aqui imunizados, que se vocês colocar o silocimol dentro de uma água e não aparecer aquelas bolinhas, vocês vão pensar que não está funcionando. E a maioria das águas não aparece aquelas bolinhas. Aí mais, o diretor fez o vídeo lá e mostrou as bolinhas. Aquelas bolinhas é porque a água tinha mais minerais, produziu mais oxigênio. Você vai pegar uma água que tem menos minerais, você vai colocar o silocimol nela, não vai aparecer as bolinhas, mas as bolinhas estão lá, elas são minúsculas. Tem bolinhas que são vistas a olho nu e tem bolinhas que não são vistas a olho nu. Aí você vai pensar que o silocimol não está funcionando. Entenda uma coisa, gente. É impossível o silocimol não funcionar. Como que é feito o silocimol? O silocimol, ele tem um gabarito e tem um segredo industrial. O coração da Timol é o segredo industrial. 19 anos de Timol, muitas empresas fabricaram magnetizadores de água, mas não tiveram o resultado que o silocimol tem. Qualquer magnetizador de água do mercado que vocês pegar tem um magneto inteiro. O silocimol, se você quebrar ele, são 5, 6 pedaços de magnetos.
Outro detalhe importante. Deixa eu falar da produção primeiro. Então, como que é fabricado o silocimol? Essa resina é feita fora da Timol. Quando a resina vem para Timol, é feito a montagem. Por quem? Por 2 ou 3 profissionais de extrema confiança, com muitos anos de Timol, que não pode falar desse produto para ninguém. É feito através de um gabarito. Um profissional monta, isso aqui é artesanal, viu, gente? Artesanal. Um profissional monta, o outro confere. Quando chega no final da linha da produção, é feito mais uma conferência de gabarito, para ter certeza que esse produto vai para o mercado com toda a funcionalidade e eficiência que precisa ter. Então, esquece que você tem um silocimol e ele não funciona. Essa energia aqui, se tiver um pedacinho dessa resina, a energia está nela. O magneto, enquanto ele existir, tem energia. Em 100 anos, ele perde 5% da potência magnética. Quando ele começar a perder a potência magnética, você já não está aqui, ó, há tempos, tá? Vamos vacinar isso. Eu estou há 8 anos aqui, eu estudo muito isso, eu sei do que eu estou dizendo, tá? Silocimol funciona, qualquer silocimol funciona, não existe isso. Aí, esses dias, uma pessoa, um distribuidor, pegou uma colher e começou a colocar um silocimol aqui. Olha, a colher cola no silocimol. Aí, outro distribuidor foi pôr a colher não colou. Ah, meu silocimol está com problema. Não está. A Timol, outra coisa que vocês precisam entender, a Timol não trabalha potência magnética. O silocimol trabalha fluxo magnético. Quantos Gauss tem o silocimol? Responde aí no chat. Quantos Gauss é a potência magnética do silocimol? Responde no chat. Quantos Gauss é a potência magnética do silocimol? Tem uma quantidade de Gauss. 3.860. Correto. Essa é a potência magnética do silocimol, aproximadamente 3.860 Gauss. Agora, digita aí no chat quanto que é o fluxo magnético do silocimol. Potência magnética, 3.860. E o fluxo magnético, vocês sabem? Não, né? Ninguém sabe. O fluxo magnético é variável. Eu vou mostrar uma prova para vocês. Olha bem para cá, ó. O fluxo magnético do silocimol é variável. Aqui ele cola. Aqui ele não cola. Aqui ele cola. Aqui embaixo também ele cola. Aqui do ladinho, onde que eu peguei aqui? Ó, ele não cola mais, ó. Ó. Por que ele não cola aqui? É o fluxo magnético. O fluxo magnético oscila. Se você fizer isso, que nem fizeram esses dias, postaram num grupo uma colher, tá errado, não tem nada a ver. Um lado vai pegar, outro lado não vai pegar. Por quê? Porque são vários ímãs orientados que produzem um fluxo magnético, que é o segredo industrial da Timol, que é o coração do nosso projeto. Se um dia alguém descobrir, nós vamos ter concorrente. Até agora nós não temos concorrente. Tá? Então, a gente precisa aprender isso. Aonde que a gente vai aprender isso? Aqui. Que a gente consegue detalhar, a gente consegue explicar, que vocês conseguem entender melhor, tá? E voltando lá para a água gelada. Então, o silocimol pode ir na geladeira? Sim, pode. Ele vai magnetizar lá na jarra, na geladeira? Sim, vai magnetizar. Eu posso tomar água gelada? Pode. Só que você não pode cobrar resultado depois. Porque eu estou há 8 anos aqui no campo e já encontrei diversas pessoas que com água gelada não teve resultado. Tá? É todo mundo, Sinei? Não, mas é uma boa parte. É uma boa parte, eu não sei como que está vocês aí, a ação de vocês no campo, mas tem pessoas que tomam água gelada e tem resultado. Tem pessoas que tomam água gelada e não tem resultado. Aí começa a tomar água no estado natural, que é o mesmo estado do corpo, aí tem resultado. Malefícios da água gelada, Sinei. Os malefícios da água gelada não tem comprovação científica disso. Né? Agora, benefício da água gelada, muito menos ainda. Então, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que
Existem muitas situações que as pessoas falam da água gelada. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, na internet, uma fonte da Amália. Ó, ó o que ela diz, ó. A água gelada pode ter efeito negativo no corpo. Por exemplo, perturbar a digestão. Eu não vou falar os detalhes, porque são bem extensos. Esgota a energia. Né? Por que esgota a energia? Porque o corpo tem que usar energia extra para aquecer a água que você está jogando para dentro com uma temperatura mais gelada. Não precisa ser médico para saber disso. Você está jogando uma água gelada para dentro, o teu pH é 7,35, 7,45, tua temperatura é diferente, o corpo vai ter que fazer um trabalho ali. Isso vai esgotar a energia. Irrita a garganta. Por que chega no inverno agora, aqui está 11 graus, as pessoas ficam gripadas, com resfriado? Porque a temperatura mudou. Então, você está jogando uma água gelada para dentro da garganta, num calor imenso, vai irritar a garganta. A probabilidade é muito grande. Reduz a frequência cardíaca. Tem explicação para isso. Não ter uma hidratação integral. Tem uma explicação para isso. Tem comprovação científica? Volto a repetir, não. Mas também não tem comprovação científica que a água faz bem para a saúde. Constipação causa dores de cabeça, muito comum, com líquido gelado. E pode levar a gordura extra. A ideia de perder peso bebendo muitos copos de água natural, tudo bem. De água gelada vai forçar o corpo a trabalhar mais e queimar mais calorias, porque o ambiente do corpo é diferente, e isso vai causar endurecimento nas gorduras. Isso é comum, não precisa ser médico para saber disso, mas não tem comprovação científica. Aí, quando você vai para a medicina tradicional, a medicina faz uma defesa, vocês vão ver lá no Google também. A medicina faz uma defesa que não tem nada que comprova isso que eu estou dizendo, mas também não tem que comprova o contrário. Então, o que eu trago para vocês é o que a gente vive na prática. Pode tomar água gelada? Pode. Vou ter resultado? Talvez sim, talvez não. Se você não estiver tendo resultado na água gelada, volta para a água natural. A recomendação é, você não quer ter problema com o teu cliente? Pede para ele tomar água no estado natural. Tá? E morre esse assunto de água gelada. Agora, o vídeo é lindo, pode postar o vídeo, vai ter o efeito que precisa ter. Aí, cuide no segundo vídeo que o diretor postou, porque não é toda água que você vai magnetizar que vai aparecer aquelas bolinhas. Tem água que as bolinhas são minúsculas, não são visíveis, você não vai ver elas. É você achar que o produto não está funcionando. Por isso que eu achei que aquele vídeo também não foi muito feliz. Foi bom, está ótimo, está excelente, mas podia estar ainda melhor. Vamos lá. Vamos falar da água agora. Água potável. O que é água potável? Água do saneamento básico. É a água que chega potássio potável na nossa torneira. Essa água é uma água potável, boa, mas não é uma água própria para se beber. Então, a gente precisa entender isso, que agora vocês vão vender o Hyperminer, que está chegando, né? Já descarregou no porto no sábado, deve estar aí em processo de liberação e chegar na empresa para liberar para vocês. Aí vocês vão vender muito o Hyperminer. Muito, porque ele é barato e é bom. Então, como que vocês vão vender Hyperminer? Explicando para a pessoa que ela precisa ter uma água de qualidade. Então, o que torna a água potável? Ó, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é igual ao ácido de bateria de carro. Tá? Precisa pôr na água, porque a água é coletada lá no rio, lá no riacho, lá na lagoa, pelo saneamento básico, ela é totalmente poluída. Ela precisa ser descontaminada para que ela chegue potável na nossa casa. Então, o que tem nela? Enxofre, oxigênio, hidrogênio. Ácido sulfúrico é composto de enxofre, oxigênio e hidrogênio. O cloro, vocês já conhecem. Cloro, ele causa, inclusive, câncer quando é em excesso. Né? Vocês devem saber disso. A barrilha, o que é essa barrilha aí? Barrilha é carbonato de sódio, é um sal inorgânico. Ela é usada para a produção de vidros.
O sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, eu não me lembro agora o que é o sulfato de alumínio. O cal vocês já conhecem. Esse cal virgem, né, que tem por aí, vocês já conhecem. E outros componentes, são mais de 20 componentes, que é usado pelas ETAs para que a água chegue potável na nossa torneira. Vou passar aqui. Olha aí como é coletada a água da ETA. Por isso que precisa todos esses produtos para purificar a água. Aí a pessoa fala assim, a minha água é de poço. Vocês vão ter muitos clientes que vão falar assim. A gente precisa estar imunizado para isso, né? Minha água é de poço, minha água é de poço artesiano, minha água é de mina. Qual é a segurança? Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos, embora nós temos um país maior, né, um dos maiores países é o nosso, e essa pode ser uma das razões, e nós somos um país de clima tropical, de muita produção, e se usa muito agrotóxico. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a quantidade de agrotóxico consumida no Brasil, dividida por 212, 214 milhões de habitantes, vai dar quase 7 litros por habitante por ano. Então, um litro, 7 litros por pessoa, para vocês verem o tanto de agrotóxico consumido no Brasil. Aqui no Paraná, é o país, é o estado que mais consome agrotóxico no país. Chega a quase 8 litros por pessoa por ano. Então, se divide por 12 meses, dá 600, 700 ml por mês. Aonde que está indo esse agrotóxico? Então, você pega aqui, ó, o que esse camarada está fazendo aqui? Ó? Jogando para o lençol freático coliformes fecais. Independente de onde que está esses coliformes fecais, o destino dele vai ser aqui. Vai haver uma drenagem, mas sempre sobra o lençol freático. Os agrotóxicos, a mesma coisa. O camarada está passando veneno. Veio a chuva, bateu a chuva, o agrotóxico vai descer. É feita uma drenagem, mas vai ter resíduo de agrotóxico lá embaixo. Nós tivemos aqui uma experiência, quase em todo o nosso estado aqui, que as águas das ETAs têm resíduo de agrotóxico. O hiperminer, gente, ele elimina resíduo de agrotóxico, tá? Combustível vai para algum lugar. O lixo, que é o chorume, né? O chorume está ali, ele vai descer. E esse aqui, necrochorume. Necrochorume é decomposição de cadáver, animal, de pássaros, de humanos. Então, nós tivemos uma experiência aqui, eu até falei em outro treinamento, nós tivemos uma experiência uma produtora de água mineral da minha região aqui, não posso citar o nome, que ela foi fechada por uns tempos. Por quê? O lençol da onde era captado a água mineral passava por baixo do cemitério e tinha resíduo de necrochorume. E nós estávamos tomando isso em água saborizada e não sabia de nada. Eu mesmo tomei muito dessa água, porque era a água mais vendida aqui na minha região, depois caiu, depois que aconteceu essa notícia. Aí, as pessoas acham que porque está tomando essa água, está certo, mas não faz um exame, não faz um teste, não faz nada. Então, todo mundo precisa de um bom filtro para purificar a água. Vocês precisam sempre vender o produto e falar disso, porque vocês vão fazer uma venda melhor. O cliente vai ter resultado se colocar o Sossimol na outra água? Vai ter. Mas se ele tiver uma água de qualidade, o resultado é muito maior. Né? E as águas minerais? Dá uma olhada aqui para vocês verem. Né? Aqui é a base de um bebedouro que não é feito manutenção, só pega água mineral e vira líquido. Como essa base é interna, não é vista a olho nu, a pessoa não faz manutenção, está tomando água ali, acho que está muito bom. Eu cheguei num posto de gasolina uma vez,
aquelas bebedouros de metal, ele não filtra, né? Aí eu abri a tampa para ver lá dentro. Gente do céu, nunca vi tanta sujeira na minha vida. E as pessoas estão tomando água ali, na torneira não sai aquela sujeira. Tá? Então, a água mineral, ela tem vários outros fatores. Por exemplo, transporte. Né? Se ela é transportada a uma longa distância, pega o calor excessivo do sol, o bisfenol A, que é o componente desse plástico em contato com o sol, produz o xenoestrógeno, que é cancerígeno, é um hormônio cancerígeno, causa câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, e ninguém sabe disso. E o armazenamento, às vezes é armazenado no sol, como essa ilustração aqui. Né? A gente não sabe como foi armazenado, o tempo que está ali, qual a temperatura que essa água ficou, como que foi engarrafada, qual a quantidade de sódio, ninguém lê o rótulo para ver pH de água. Né? Então, aqui na minha região também tem uma água muito boa, hoje ela é vendida até para exportação, e essa água ela tem pH 10 e uma quantidade de vanádio extraordinária e natural do poço, só que tem uma quantidade de sódio, no meu ponto de vista, elevada. E o sódio, ele eleva a pH da água. Não estou dizendo que essa água ele exponha, né? Porque se você pôr bicarbonato de sódio na água, você eleva o pH da água. Se quer fazer um teste, pega a tua água aí, põe uma colher de bicarbonato de sódio, mexe, daí mede o pH elevou. Né? Às vezes as pessoas fazem isso para passar agrotóxico nas lavouras. Então, água é um perigo. Não é a água adequada. E quando você tem um aparelho que você pega a água da ETA, você tira o cloro dela, você coloca minerais pelo top H+, você corrige magneticamente aquela água, pronto. Nós estamos levando a água que as pessoas precisam. Aí a escala de pH, né? Você já deve conhecer, todos vocês, mas é bom a gente falar disso. A água alcalina, ela começa a partir do pH 7. pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, e abaixo e acima de 7 é mais alcalina. Né? Existem pessoas, até médicos, dizendo que mais que 10 também é prejudicial. Eu não vou afirmar isso, mas dificilmente você vai ter uma água aí com pH acima de 10. Agora, o que eu vou dizer para vocês vai contrariar um pouco o assunto. A água, quando você corrige ela magneticamente pelo silocimol, não muda o pH. Tá? Se ensinaram vocês que o pH, que o silocimol melhora o pH da água, está errado. Até altera. Talvez por causa da dolomita, talvez por causa da dureza, altera um pouquinho, mas não pode ser divulgado. Algumas águas alteram, outras não alteram. Então, a função do silocimol não é alterar o pH da água. Tá? Aí, existe uma situação seguinte. Quando você corrige a água magneticamente pelo silocimol, você tem uma água com poder alcalinizante, por causa da formação, da reação dos íons de hidrogênio com os radicais, aliás, dos íons de hidroxila com os minerais da água. Você forma hidróxidos alcalinos. Formou hidróxido alcalino, a água, quando você bebe a água, ela alcaliniza o organismo. Vou dar uma comparação para vocês entenderem. Digita no chat se limão é bom, digita 1. Se limão é ruim, digita 2. Limão é bom ou limão é ruim? Limão é bom. Ótimo. Teve alguém que pôs neutro, né? Limão é bom. Agora, segura aí, que eu vou fazer outra pergunta. Segura aí. Limão é ácido ou é alcalino? Limão é ácido, é alcalino. É ácido e alcalino. Ali. Uns responderam ácido, outros responderam alcalino. Ambos estão corretos. Eu vou falar do limão para vocês entenderem. Teve um até que digitou ali o correto. Para vocês entenderem o que eu quero dizer da água magnetizada. Tá? Vocês vão entender de vez por todas isso. O limão é ácido, mas quando você ingere ele é alcalinizante. Ele alcaliniza o organismo.
A água pode ser o pH ácido. Eu sempre conto do Pará, né? Eu estive lá em Marabá, eu entrei no supermercado, estava do lado do meu hotel. A água mais alcalina, menos ácida que eu vi lá era 5,19. Tinha água com 4,5 de acidez. Não sei se é só aquela região do Pará ou se é todo o estado do Pará, deve ter paraenses aqui. Então, o que acontece? Quando, lá no Pará, as pessoas têm resultados extraordinários com o Sedocimol, tomando aquela água com pH ácido. A mesma coisa do limão. Se você tem uma água com pH ácido, mas você corrige ela magneticamente, dissocia a molécula de H2O, os íons de hidroxila reagem com os minerais da água, forma hidróxidos alcalinos, você tomou a água ácida, você tomou ela alcaliniza o organismo. Então, parem de ficar medindo o pH de água. Vocês têm um projeto que qualquer água ela é alcalina, quando vocês magnetizam ela. Aí as pessoas ficam lá medindo o pH de água. Assim, nem não aumentou o pH, não sei, para que medir pH? Faz 8 anos que eu estou na Timol, depois que eu conheci esse processo, que a água ácida magnetizada tem poder alcalinizante, eu nunca medi o pH de um filtro que eu vendi de nada. Nunca. Agora, o cloro, sim. Cloro é diferente. Mas pH não. pH se tornou insignificante, entre aspas, viu, gente? Não vai me interpretar mal. pH água com pH mais alcalino é melhor. Mas quando você tem esse processo de correção magnética, pode pôr no pH 4, no pH 5, que ela vai ter poder alcalinizante, da mesma forma que o limão. Ácido fora, mais dentro, alcalino, só para vocês entenderem melhor essa parte. Deixa eu ver que hora que é, porque parece que está muito extenso o negócio hoje, né? 8h09, está cedo. Vamos lá. O que é uma água antioxidante? Antioxidante é o poder de oxirredução da água. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Nós temos estrutura em nosso corpo que rouba elétrons de outras estruturas. São chamados radicais livres, que são oxidantes e oxidam o nosso organismo. São responsáveis pela deteriorização do nosso organismo e causador do envelhecimento e os vilões combatidos pela medicina. Radical livre é o maior vilão da nossa saúde. Então, o que acontece? O radical livre, ele é um átomo que ele perdeu um elétron da sua eletrosfera. Agora ele se tornou corrosível. Então, o radical livre é uma ferrugem humana. Ele tá consumindo o nosso organismo, enferrujando, né? Tanto que ele causa envelhecimento precoce. Quando a gente leva uma água corrigida magneticamente, nós temos uma água antioxidante. Por que a água da Timol é antioxidante? Porque ela oferece uma grande quantidade de íons de hidrogênio, que quando vocês tomarem a água, esses íons de hidrogênio vão reagir com esses radicais livres aí e vão neutralizar eles. Então, nós temos uma água antioxidante. O que acontece? Imagina se você tem essa estrutura que, ao invés de roubar elétrons, como o radical livre, né? Perder um elétron, ela doa elétrons para os radicais livres. Então, ela se torna antioxidante. Quem toma água magnetizada elimina a ferrugem do corpo. A água antioxidante, ela doa elétrons, e a água oxidante, ela rouba elétrons. Agora, a água antioxidante, ela tem um redox negativo também. E quanto mais negativo, melhor. E a água oxidante tem um redox positivo. Então, o redox negativo é o quê? É a eliminação do excesso de radical livre, né? Essa água antioxidante é muito difícil de ser encontrada na natureza. Quando você toma água com redox negativo, você está tomando saúde. Então, o que o Sidocimol faz? Devolve essa propriedade da água que ela perdeu. Que você não acha, é difícil encontrar uma água assim. Aí você vai lá, magnetiza ela com o silocimol promove a hidrólise, entrega os íons de hidrogênio, que vai antioxidar o organismo da pessoa.
que entenderam. Se não entenderam, depois eu vou ver se eu libero essa gravação para vocês assistir de novo, né? O que está mais em alta agora é o PRAL, que eu nem trouxe aqui, né? O PRAL tem um treinamento do Amilco que ele fala disso, o potencial renal de carga ácida, que também dá um poder de condutividade maior e uma tensão superficial mais baixa. Por quê? Porque a água fica, porque desmancha os clusters, a água fica de forma hexagonal, em vez de você ter um cluster de 12, de 15 moléculas, você tem um cluster de 6 moléculas. Aí você tem uma tensão superficial melhor, aí você tem uma condutividade mais fácil na célula. Então, tudo isso a nossa água tem. Quando as pessoas perguntam redox, temos redox reduzido. Poder de condutividade, temos poder de condutividade por causa da quebra de dureza. O PRAL, reduzido por causa da hidrólise da água. Então, tudo que for qualidade da água que perguntarem para você, tem no Silosimol, né? Aí, olha só como que funciona. O radical livre, ele perde um elétron, ele se torna oxidante. Aí, quando nós entregamos para ele a água magnetizada, nós entregamos para ele o íon de hidrogênio, e o íon de hidrogênio vem aqui e reage com ele. 2 íons de hidrogênio reagem com o radical livre e forma nova molécula de H2O, acabou a ferrugem. É a mesma coisa de você passar um antiferrugem num ferro que está com ferrugem. Aí nós temos essa água aí que o doutor Daí Ribeiro fala. Água apropriada, água adequada, que restabelece a saúde. Água ionizada. Por que ionizada? Porque quando você submete a água ao tratamento magnético, ela deixa o estado molecular e passa para o estado iônico. Por isso que é a formação dos íons, iônico, íons de hidroxila, íons de hidrogênio, né? Então, a água ionizada, ela vai hidratar, alcalinizar, antioxidar, desintoxicar. Então, é o melhor remédio, sem sombra de dúvida. A água ionizada, imantada ou magnetizada é o melhor remédio. E o cálculo químico está aqui. A partir do momento que você submete a água ao tratamento magnético, você dissocia, a molécula de H2O ela saiu do estado molecular. Agora ela passou para o estado iônico, íons de hidroxila, íons de hidrogênio. Aqui que está o segredo de você ter um produto com redox reduzido, com PRAL reduzido, com poder de antioxidante, né? Os íons de hidroxila reagem com os minerais e formam hidróxidos alcalinos. Hidróxidos alcalinos de cálcio, de magnésio, de outros minerais também que contém na água, alguns são valentes, outros são bivalentes, todos os minerais positivos da água, acontece essa reação. Aí a pessoa está tomando uma água rica em minerais. É diferente. Aí sobra, quanto mais minerais, mais sobra de íons de hidrogênio. Por isso que a Timol antes só tinha esse daqui. Silosimol inox. Quando eu comprei era esse aqui, não tinha top H+. As pessoas tinham resultado, mas outras pessoas não tinham resultado. Algumas regiões que as águas não tinham minerais, as pessoas tinham dificuldade de ter resultado. Aí o Carlos estudou, colocou cálcio e magnésio, acabou. Agora todo mundo, em qualquer região, tem resultado. Porque se a água não tem minerais, nós levamos os minerais na água. E esse mineral, quando você coloca ele na água, ele já começa imediatamente, instantaneamente, liberar minerais na água, enriquecer a água com minerais. Tanto que se você tem uma água que é pobre em minerais, ele desgasta. Já teve vários casos de ter que trocar porque desgastou muito rápido, porque a água não tinha mineral. Se a tua água é boa de mineral, o teu top H+ vai durar anos. Qual é a validade do Silosimol, Sidney? Indeterminado. Ah, mas não é 30 anos? Não. É aproximadamente 30 anos. Não tem uma vida útil. Enquanto tiver energia, está funcionando. Qual a validade do top H+, Sidney? Indefinida. Indeterminada. Mas não é 3 anos? 3 anos deve ser a garantia. Não me lembro agora. Mas não é 5 anos que tem que trocar? Não. É bom, quer trocar? Troca para você ter um produto mais novo,
ter uma certeza maior. Mas enquanto tem rochinhas ali, tem mineral. A rocha é o mineral. Como que a gente vai chegar nas redes sociais aí e falar, tem que trocar com 5 anos que venceu? Aí chega uma pessoa que entende de mineral e fala, como que venceu? Se a pedra é o mineral. Então, a validade é indeterminada. Troca com 5 anos para ter uma segurança, uma garantia, um produto novo, bacana, mas não que tem validade, tá? Dá uma olhada o que que acontece que traz o poder de oxirredução, redox reduzido, tensão superficial diferenciada e o potencial renal de carga ácida, que é o PRAL, também reduzido. Porque quando você submete a água ao campo magnético do silocimol e ao poder do infravermelho longo, ambos trabalham desmanchando os clústeres. Então, o que que acontecia aqui, ó? Só tinha magneto. As pessoas tinham resultado. Era mais lento. Quem chegou comigo em 2015 viveu isso. Quando eu vim para o projeto, a pessoa que me cadastrou foi a Solene. Eu falei, Solene, a dona Ivone que começou a desenvolver o projeto, eu falei para ela assim, 60 dias depois, eu falei para ela, eu comprei a ideia. Eu acho que deve ter caso aí de vocês que a esposa começou a trabalhar, aí o marido começou a observar, até reclamava, depois entrou junto. Aí o esposo começou, a esposa, você entrou numa fria, daí começou a ver os resultados, entrou junto. Quem teve essa situação aí? Do cônjuge bater de frente e depois, e agora está toda airosa aqui, trabalhando no projeto. Quem teve essa situação, digita um aí, vamos ver se tem alguém aqui. Tem não? Ah, tem. A Vanessa, a Luci, a, a Gorete, que ainda não venceu a parada. A Luzinete, a Iraci. Vocês viram quanta gente? Eu também tive isso. Um dia a dona Ivone falou para mim assim: rapaz, você fica correndo para lá e para cá, e o que você ganha, você gasta. Eu fiquei brabo. Então, vocês devem ter ficado brabo, você que está com problema aí com o cônjuge, fica brabo igual eu fiquei. Eu não fui brigar com ela, eu fui para o campo trabalhar e mostrar resultado. Quando chegou no final do mês, que ela viu R$ 6.600 só de rede, faz 8 anos que ela nunca mais falou nada, ela só aplaude, eu faço o que eu quero e ela me apoia. Então, é isso, gente. A gente tem o melhor negócio do mundo. Mas o que que aconteceu? Aí eu vim para o projeto, aí eu falei para a Solene assim, me mostra aí que eu quero aprender, eu quero formar uma rede, eu quero palestrar, eu quero cuidar da minha equipe. Se você quer ter sucesso nesse projeto, corta o cordão umbilical. Não fica pensando que é o teu patrocinador, o teu líder de fechamento, o teu líder de apoio que vai te trazer o resultado. Não, é você. Eles vão te auxiliar. E a hora que você puder, ó, corta o cordão umbilical e assume a tua rede. Foi o que eu fiz. Uma semana depois eu estava palestrando. Mas o que que aconteceu? A Solênia convidou o Rômulo para o Rômulo me apresentar. Eu nem sabia quem era Rômulo. O Rômulo, quando a Solênia falou de mim, acho que ela deu uma enfeitadinha de pavão, aí o Rômulo falou, não, tem que levar ele para o Amilco e o Carlos. Aí o Amilco e o Carlos fez uma reunião, naquele tempo não tinha Zoom, era um outro aplicativo, nós fizemos uma reuniãozinha, e eu me lembro que eu perguntei para o Carlos, eu falei assim, quando eu compro uma ideia, eu compro para fazer. Agora, eu não posso ter desconforto, porque eu vejo por aí as empresas deixar faltar produto. Eu quero saber se vai ter produto. Se eu fizer uma rede grande, se eu explodir uma equipe, se vai ter produto para entregar? Aí o Carlos falou, ele falou disso daqui. Ele falou, não, nós estamos produzindo agora um produto mais eficiente, que não vai ter essa resina de inox, que é mais difícil a produção. Então, a produção vai ser em grande escala. Saiu, lançou o combo com infravermelho longo. Vocês nem imaginam o problema que nós tivemos. Problemas bons. A gente vendia o produto, as pessoas começavam a ter desinteria, antes não tinha. As pessoas começavam a ter dor de cabeça, antes não tinha. As pessoas reclamavam que o estômago estava doendo, antes não tinha, e nós não sabíamos da crise curativa. E aí, uma semana depois, as pessoas, nós ficamos admirados.
Aí os líderes, eles me ligavam, mandavam WhatsApp, falavam, esse produto que a Timol lançou não presta, Sidney, está fazendo mal para as pessoas. E era a crise curativa, era limpando o organismo. Então, o infravermelho longo, ele potencializou o psilocimol. Aí as pessoas começaram a ter resultados extraordinários. Depois nós fomos saber da crise curativa, que é o que vocês vivem hoje. Mas nós estranhamos quando foi lançado. Por quê? Esse boom é muito forte. Ele quebra a dureza da água instantaneamente. E a água, ela tem um poder de penetração muito maior, a condutividade maior, o redox mais reduzido, o prau mais reduzido. E aí as pessoas têm um resultado em poucas horas usando o produto. Olha que coisa maravilhosa que vocês têm em mãos, gente. Então, isso é o psilocimol, isso é o Top H+. Daí a prova está aqui. Se vocês pegarem esse teste aqui, ele não foi feito com o psilocimol doméstico, ele foi feito com o psilocimol rural, né? O doméstico é muito mais potente o resultado. Então, se vocês pegam isso aqui, ó, vocês pegam o magnésio aqui, por exemplo, só para vocês entenderem o poder de oxirredução, de redox, de prau reduzido, está aqui. Quando você pega esse exame aqui, que o magnésio era 2,412 miligramas por litro, e 1 hora depois sumiu o magnésio, só ficou um resíduo aqui de 0,373, aonde que foi esse magnésio? Aí a gente entende a hidrólise da água. Eles se tornaram hidróxidos alcalinos de magnésio. E aí o organismo, ele absorve 3 vezes melhor do que um mineral no bruto. E absorve da forma correta. Então, vocês não precisam provar que o psilocimol funciona. Vocês não precisam ter dúvidas disso. O que causa medo nas pessoas? Qual que é o maior problema das pessoas não ter resultado no projeto? É o medo. O maior, o número 1, é o medo. Medo de não funcionar, medo de achar caro, medo de não vender, medo de não cadastrar, medo do que os outros vão falar. E vocês têm um produto comprovado cientificamente. Em se falando nisso, vocês estão na mentoria para buscar resultado. Por que cai o rendimento das pessoas no projeto? Eu já vi muito isso. O líder está indo bem, 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 daí cai o rendimento. Por que cai o rendimento de um desenvolvedor no projeto? Chat, vai lá no chat. Por que cai o rendimento de um desenvolvedor no projeto? Rendimento financeiro. Dúvida? Legal, Adriane. Medo. Não acompanhar, positivo. Vários fatores. Não acompanhar é legal também, gostei. Não faz o básico, né? Básico, o Carlos falou muito bem no treinamento básico, é ajuda mútua. Né? Não faz, cada um não faz, tem que fazer a sua parte. Travamento, acho que a pessoa acomoda, não participa dos treinamentos, falta de orientação ou de informação, medo de falar com as pessoas. Tá, agora eu vou usar outros termos aqui. Vou usar outros termos, se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar. Por que cai o rendimento de uma pessoa que está indo bem no projeto e daí passa a cair o rendimento? Ele acha que vai acontecer sozinho. A estrutura está pronta, eu tenho uma estrutura pronta desde os meus primeiros meses de projeto, mas faz 8 anos que eu cuido muito bem dessa estrutura para manter o meu rendimento. Tá? Por que cai o rendimento? Porque diminui o cuidado. Diminui o cuidado. Que está dentro aí, que alguém falou ali. Não acompanha, não faz o básico, não faz o que tem feito, ser feito, não participa dos treinamentos, acho que já sabe tudo. Diminuiu o cuidado. Porque diminui a intensidade. Número 2, diminui a intensidade. Antes ele era intenso, agora ele acha que vai cair do céu. Ou ele acha que a rede vai andar sozinha. Cai o rendimento. Porque cai a conexão. Antes ele falava com os liderados 1 vez por semana, agora ele não fala mais. Caiu a conexão.
Antes ele visitava o cliente, ou ele conversava com o cliente para ver se o cliente estava bem, buscava indicação. Agora ele não faz mais. Caiu a conexão. Tá? Então, é por esses fatores que as pessoas ganham e depois deixam de ganhar. Caiu a atenção. Não está tão comprometido como estava antes. Vamos finalizar aqui. Conclusão do estudo científico do silocimol. Consumo de água com tratamento magnético promove maior eficiência metabólica na eliminação do dióxido de carbono e sódio, reduzindo a molaridade e elevando o pH do sangue. E interfere no metabolismo lipídico, reduzindo a concentração sérica de triglicerídeos e espessura de gordura subcutânea. Por isso que tem pessoas que perdem peso. Mas isso aqui não é eu que estou dizendo, nem eu peguei no Google. Isso aqui é a conclusão do estudo científico da Timon. Dessa forma, o tratamento magnético poderá representar um método efetivo para prevenção de doenças que colocam em risco a saúde humana. Olha que maravilha que a gente tem na comprovação científica, às vezes a gente não sabe, né? Os benefícios apontados pelo estudo científico é que ameniza o problema de retenção de líquido e reduz a necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial. Eu mesmo sou um. Quando eu fico nervoso, esses dias eu estava meio nervoso, ela começa a querer alterar, tá? Mas a minha pressão, eu posso dizer que ela é 12/8 nesses 10 anos que eu tomo água. 8 anos de projeto, 10 anos de cliente. A redução do triglicérides pode beneficiar a saúde humana, pois os níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas e a melhoria da circulação sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução dos vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Comprovação científica, gente. A maior saturação de oxigênio, né, chega a ser até 10%, mostrou a comprovação científica. Esse número de 10% de aumento na oxigenação sanguínea é muito alto. Melhora a circulação e possibilita maior aporte de oxigênio às células, beneficiando os atletas durante a prática de esporte. Então, quem pratica esporte deve tomar água magnetizada também, vai ter um resultado excelente. Para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Tá? A gente auxilia até nisso. Então, eu estava ouvindo um vídeo do Dr. Lay Ribeiro, ele fala que para você ver se você está hidratado ou desidratado, olha na urina. Está dentro disso que a gente acabou de ler. Se a tua urina está escura, está amarelada, é porque você não está bem hidratado. Quanto mais clarinha ela tiver, é porque você está melhor hidratado. Pessoal, tudo bem? 8h30. Vamos para os comentários. Levanta sua mãozinha virtual, fica à vontade. Eu estou bem preparado para responder vocês aí. Adriane, você vai falar em inglês ou em português? Está liberado teu som, Adriane. Linda aula, Sidney. Maravilhoso. Tem gente que já assistiu essa aula 3 vezes, essa vai ser a 4ª. Mas a gente sempre tem o que aprender, né? Eu senti assim as pessoas duvidando do Silocimol, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é saúde pública, deveria estar na caixa de tudo que é casa e condomínio. É um absurdo não estar. Porque no momento que a água não é penetrável, o Silocimol ela torna penetrável. Isso é ciência da Índia, da Rússia. E é um absurdo, a gente adoece porque a água não penetra. A gente toma água, mata a sede, mas ela não entra no organismo. E se vocês conhecerem quanta contaminação que a gente recebe, do flúor num banho de chuveiro, no mergulho numa piscina, do flúor, do cloro, a gente vai ficando tóxico, 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 aí doente. E o Silocimol vai fazendo todo mundo fazer xixi. Ontem eu estava rindo com uma cliente minha, né, que a gente parece cachorro, só fica demarcando território em todos os lugares, porque onde a gente chega está indo no banheiro por causa da água
A água magnetizada é impressionante. Ontem eu levei uma multa de carro porque eu estava correndo para chegar em casa, para fazer xixi. Aí eu levo na gozação porque a gente tem que fazer xixi para tirar a toxina do corpo. E o Silosimol fornece tudo isso, a gente deixa de ficar doente. Agora, os clientes, eu trabalho com gente intelectualizada, né? É uma droga. É mais fácil vender para quem tem pouco conhecimento do que para quem tem PhD, mestrado, porque foram doutrinados a não acreditar no poder da água. Isso aqui é muito melhor que qualquer remédio. E eu recebo muita bronca. Uma foi internada com problema urinário, agora foi o cachorro que foi internado. E ela acha que é o Silosimol, então eu recebo muito. Eles Legal. acham que eu. É, e se eu não Vamos tenho trabalhar fé, isso. se eu não tenho coragem de argumentar e conhecimento, a pessoa me mata no grupo que eu criei. Então, eu tenho que ter muita argumentação, porque as pessoas querem que eu seja, mas não quer tomar água. Eu falei, você está tomando a água do jeito certo? Você está tomando, tem que fazer xixi. Ela falou, mas eu não quero mais fazer xixi. Eu falei, então você não vai melhorar. Uma pessoa com questões crônicas de como é que se fala? Lúpus. E ela nem me contou, eu só fiquei sabendo por causa do relatório do hospital que ela mandou para mim. Então, tem horas que eu me sinto assim, sobrecarregada emocionalmente, com o peso da cobrança dos Vamos, outros em cima vamos de mim. imunizar isso, Adriane. Foi bom você Hum, puxar esse assunto aí, obrigado pela sua participação, para a gente imunizar toda a equipe. Você fazendo o teu comentário, eu identifiquei 3 situações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira situação é a crise curativa. A crise curativa, ela deve ser apresentada após a venda do produto, não importa para quem seja. Vendeu um produto, vendeu uma franquia, a pessoa vai começar a tomar água, mas vendeu, não é vai vender. Vendeu, tá acertadinho, comprou tudo certo, porque se você falar antes, vai perder a venda em alguns casos. Vendeu, tá tudo certinho, aí você vai falar da crise curativa. Para todo mundo, senão vocês vão passar esse desconforto que a Adriana acabou de falar aqui. Tá? Se você fala para a pessoa da crise curativa, você fala, olha, se der uma desinteria, uma dor de cabeça, se a tua psoríase estourar para fora, aumentar nos primeiros dias, é a crise curativa, tá? Você não se preocupa, porque você está tomando uma água que está fazendo uma hidratação integral e está jogando para fora as toxinas. Ou vai sair pela urina, ou pelo suor, ou pelas fezes, ou pela pele. Se é uma situação de alergias, pode estourar mais, tá? Então, se acontecer isso, estamos no caminho certo, é a crise curativa. Falou para o teu cliente, aconteceu. Se o teu cliente tiver crise curativa, ele vai comunicar você de uma forma diferente. Ele vai dizer, Adriane, bem que você falou, eu estou parecendo um rei, não saio do trono, uma desinteria braba. Aí o que que a Adriane vai falar? Ótimo, maravilha, estamos no caminho certo. Continua aí, tá? Aguenta um pouquinho que já passa. Mas se a Adriane não falar, o que que vai acontecer? A pessoa vai ligar para ela, vem buscar essa porcaria aqui que você falou que ia fazer bem, está fazendo mal. Ele não entende se você não falar. Tá? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, não assuma responsabilidade de resultado. Preste atenção nisso. Eu sempre fiz isso e sempre deu certo e meus clientes têm resultado. Tá? Vendi para a Thelma. Terminei de vender tudo certinho, está instaladinho. Thelma vai tomar água e falar, Thelma, deixa eu te falar uma coisa. Esse projeto mudou a minha vida, dos meus clientes, da minha família. Ele funciona, tem comprovação científica. Eu não preciso provar para você que funciona. Os testes já provaram isso. Só que para você ter resultado, eu não consigo administrar isso. Eu preciso que você tenha comprometimento. É você que vai tomar. O jeito de tomar está aqui, ó, nesse vídeo. Toma desse jeitinho aqui que você vai ter resultado. E eu vou estar conferindo. Eu não assumo a responsabilidade.
Eu ponho a responsabilidade no cliente. Se ele não estiver tomando certo, não vai acontecer o que eu vejo acontecer diariamente. Ah, estou tomando, não estou tendo resultado. Ontem me mandaram um áudio que dá até nojo de ouvir. Eu não estou tendo resultado, eu não senti nada, meu marido não sentiu nada, a gente pagou caro nisso aqui, nem sei o que vamos fazer com isso. Ah, toma banho. Um benefício desse tamanho por R$ 990, uma coisa que vai mudar a vida da pessoa, ela não se dá a oportunidade de tomar corretamente. Eu gravei um áudio, mandei o vídeo para mim, manda para eles, deixa eles se espernear lá. Não pode assumir a responsabilidade do resultado da pessoa que é irresponsável, gente. Vocês não merecem isso. Agora, está conferindo, a pessoa está tomando certinho, não está tendo resultado. Em algum ponto, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se não é um caso clínico que precisa uma cirurgia, que precisa um tratamento médico, que precisa repor algum mineral, vai repor uma vitamina, um nutracêutico. É diferente, porque pode acontecer. Mas é a mesma coisa do teste do equilíbrio. Você vai fazer com 1.000 pessoas, vai achar uma que não desequilibra, porque ela tem um organismo diferente. É igual água gelada. Manda todo mundo tomar água gelada, você vai ter um monte de problema depois. Agora, manda a pessoa tomar água natural, se ela for tomar água gelada e não tiver resultado, você fala, toma água natural que ela vai ter resultado. Às vezes ela vai tomar água gelada, vai ter resultado. Só que se a gente não se prevenir e não fizer com margem, presta atenção, você tem que trabalhar com margem. A Timol trabalha com margem. O magnetizador de 20 litros, ele magnetiza até 40, mas se falar 40, as pessoas põem 60. Então, a Timol trabalha com margem para não ter problema. O de 3 litros, quando foi lançado para 10 litros. Aí começou a dar uns probleminhas, a Timol diminuiu, ficou para 3 litros. Porque senão as pessoas não se comportam como devia comportar. Se você mandar a pessoa tomar água gelada, ela vai tomar só água gelada. Umas vai ter resultado, outras não vai ter. Então, a gente tem que ter esse cuidado, trabalhar com margem. Eu sempre trabalhei com margem. Mas você não quer ter resultado? O médico não dá o remédio 6 em 6 horas, você não põe o celular para despertar 3 horas da manhã porque você tem que tomar o remédio? Por que você não pode tomar 600 ml de água de manhã e 2 litros por dia? É simples assim, né? Então, número 2, né? Número 3, vocês têm que ver se a pessoa tem interesse. Tá? Ela falou de um grupinho que ela tem, que às vezes as pessoas comentam lá. Pessoas que não têm interesse, deixa de lado, espera ela despertar interesse. Tem pessoas que são mal resolvidas. Eu falei esses dias no treinamento o seguinte: se tem uma pessoa que não gosta de você, dá uma analisada profunda que você vai ver que ela não gosta nem dela. Ela é mal resolvida. Tá? Porque se você é uma pessoa boa, se você tem esse sorriso da Lenice, olha o sorrisão dela, uma pessoa carismática, a gente vê na cara da Pri, da Marcela, olha que lindo o sorriso da Marcela, a postura do Diamante do Horizonte. Quem não gosta de uma pessoa dessa, certamente não gosta dele também. Tá? Então, a gente tem que ter uma coisa, ó, eu converso com todas as pessoas, trato todo mundo bem, levo até onde dá. Mas quando eu vejo que o camarada está querendo fazer gracinha e não está interessado em comprar, falo, ó, faz o seguinte, vou te mandar aí os vídeos para você ver, despertando interesse, você me chama, tá? E eu chamo o próximo. Todo mundo precisa do teu produto. Se tem alguém ali que está te aborrecendo, te provocando, você está explicando, ele não quer ver. Você quer explicar, ele não quer entender, você quer mostrar comprovações científicas, ele não está nem aí com nada. A Bíblia diz que isso, a Bíblia chama isso de lançar pérola a porco. O porco não sabe o valor da pérola. Tá? Então, saibam selecionar também, tem muita gente boa esperando você. Você não pode parar nesse projeto. Você não pode deixar de levar isso. Porque tem muitas famílias que precisam que você chegue lá para ter esses resultados que você está levando para as pessoas. Eu falei demais. Quem que está com o Samsung SMX200? Estou pedindo para você abrir o som. Como que é o seu nome? Eu fechei o teu som. Abre de novo.
Pode abrir o som. Quem está com o Samsung é você mesma. Eu estou pedindo para você abrir o som. Só clica no microfone que já abre. Aí, Bom pronto. dia, bom Bom dia. dia. Desculpa, eu tive que entrar aqui pelo tablet, porque meu computador deu pau, só consegui entrar às 7h30, por isso que eu estou nesse tablet, não deu nem para colocar meu nome, tá? Só consegui assistir metade de aula. Mas, ô Sidney, uma cliente me fez uma pergunta outro dia. Quando a água magnetizada ela é fervida, ela perde as propriedades do magnésio? Quando a água é fervida, Isso. quando a água é fervida, ela perde parte do oxigênio, mas do magnetismo não. Ah, tá. Porque E- é uma cliente que tem o projeto, faz uso, e o filho dela viu no YouTube falando, né? Porque ela está até cozinhando com a água. Falou: olha, essa água, depois que ela entra em ebulição, ela perde propriedades, perde magnésio e tal. Aí ela foi e me perguntou: falei, olha, quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar no grupo, porque aí ele me dá uma resposta confiável. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com água magnetizada. Vai ter muito mais benefício do que fazer com água torneiral, é óbvio. Aí, quando a pessoa ferve a água, ele perde o oxigênio, mas não o processo de correção magnética. E eu desconheço que perde minerais também. Preciso dar uma aprofundada nisso, mas eu não conheço que perde magnésio, como você está dizendo. Só que benefício é muito maior do que você tomar um café ou um chá que você ferveu com outra água, né? Inclusive a comida, a gente sempre recomenda fazer com água magnetizada. Então, o magnésio não perde aí, né? Eu não sei te Só dizer se perde o magnésio, se diminui o magnésio, mas o que eu sei é que perde o oxigênio, mas o processo de correção magnética não, tá? ok, obrigada. De nada. A Carol está aqui, a Carol ou a Thaís. Carol, você está aqui? Se tiver, levanta a mão. Cadê a Carol? Não está, né, Pri? Você que está só, né, Pri? Que já é 8h45, nós temos que parar no máximo às 9h. Vamos ouvir a Laura. Pronto. Tá me ouvindo, Sidney? Perfeito. Ah, ótimo. Ô, Sidney, esses slides teu é ouro, viu? Eu agora vou conseguir, nessa parte médica, que alguns fazer essas perguntas aí que você explanou no slide, vou conseguir dar uma boa resposta para ele. Eu mostrei aquele artigo científico da osteoporose, e ele falou, um dos médicos falou assim, mas diz que eleva o pH, e quando eleva, isso é prejudicial. Ele me argumentou assim. Daí eu fui explicar para ele, mas com essa tua explicação aí, teus slides, eu vou conseguir argumentar bem melhor. Porque é como a colega disse aí, eles preferem algo científico para comprovar, porque o médico acha que é, desculpa alguns médicos, mas eles acham que são Deus, né? Tem resposta Ótimo. para tudo. Você me E despertou a obrigada aí atenção. mais uma vez, viu? De Sim, nada. Sidney, Obrigado pela fale. sua participação, Laura. Ela me despertou a atenção. O que que acontece no meio médico? No meio médico, eu vi um vídeo do Daí Ribeiro, vocês devem ter visto, alguns de vocês. Ele falou o Ainda seguinte: bem eu aí que eu vou estudei me 6 anos encontrar no de Fogo medicina, Verde. eu estudei nas melhores universidades e nunca foi discutido o assunto água. Os médicos não têm conhecimento disso que a gente tem aqui, a maioria deles não tem. Então, ontem eu falei para uma líder o seguinte: ela perguntou para mim se os médicos podiam ajudar mais ela. Quem são os médicos? Nós temos, acho que 4 médicos no projeto, envolvidos no projeto ou apoiando o projeto. 2 médicos são minha filha e meu genro. Então, o que que aconteceu esses dias? Foi uma cliente com problema pulmonar consultar na clínica da minha filha. Minha filha consultou ela, ela falou, olha, eu estou tomando água magnetizada. Daí a minha filha falou, que legal, eu aprovo isso, eu tomo água, conheço água magnetizada, só não falou que era minha filha.
aprova, a senhora deve continuar tomando. Só que a minha filha passou uma receitinha, até ontem eu falei para ela assim, não, assim, você vai judiar do paciente. Disse que ela tinha que tomar 600 ml de manhã e 600 ml quando for deitar. Eu falei, se tomar 600 ml para deitar, vai mijar a noite inteira, né? Mas o que que aconteceu? Daí ela falou, ela manda clientes para a clínica, a minha filha confirma que o projeto é bom e o projeto está explodindo lá na cidade, está ficando algo assim que hoje a cidade só fala em timol e silocimol, né? E aí eu falei para ela, falei, você tem que estar preparada, porque o meio médico, as pessoas pensam diferente, não tem conhecimento. Pode ser que uma hora dessa um paciente chega lá e fala assim, ó, tomei os seus remédios, suas consultas, não sarei, tomei água, sarei. O que que vai acontecer? Ele vai ficar bravo, né? Então, a gente tem que preparar para isso. Às vezes, você tem um cliente, o cliente vai no médico, e o médico dele fala, ah, legal, isso aí está fazendo bem para você, tá? Continua tomando, teu quadro clínico está melhor mesmo. E às vezes vai no médico, que eu já vi acontecer várias vezes, o médico fala, não, para de tomar isso aí, você não pode tomar isso aí, porque isso aí vai fazer mal para você. O médico não sabe, mas ele fala assim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como a Laura está com essa situação de médico, o que que vocês têm que fazer com o médico? Vocês têm que mostrar comprovação científica. Manda o guia científico e manda a coletânea. Sabe o que vai acontecer? A maioria não vai nem ler. Só que você tranca a conversa. Fala, o senhor quer saber mesmo? Vou te mandar a coletânea e o guia científico. Eles têm tanta coisa para fazer que eles não vão ficar lendo aquele livro ali e vai parar de te encher o saco. Ou se eles voltar a falar contigo, você vai falar, o senhor leu a coletânea de artigos científicos? Não, então leia. Eu preciso que o senhor leia. É assim que a gente vence a parada, porque vocês têm um negócio que é comprovado cientificamente, mas a maioria dos médicos não conhece. Inocentemente, não é que eles são ruins, inocentemente eles ou defendem ou criticam. Não está errado nem defender nem criticar. Então, a gente tem que analisar, e principalmente aquele ponto que eu falei para vocês. Ele quer saber? Quer saber, mostra. Não quer saber? Deixa lá, o azarado é ele, né? Ô, Pre, bom dia. Eu quero que você fale, eu não sei porque que você levantou a mão, mas eu quero que você fale aí da experiência que a gente está tendo, da coordenação, da verificação, da análise de resultado. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos lá. A questão que eu ia falar ali é da crise curativa, que de fato se tem, né? O meu marido, ele tem uma cefaleia insalva, e na primeira semana que ele começou a tomar, a cefaleia insalva, ela já diz, né, que é uma dor de cabeça muito grande, é a pior dor do mundo, então até pior que a dor do parto. E ela só passa com oxigênio. Então, na primeira semana, os primeiros 5 dias que ele tomou, ele teve essa dor de cabeça, que ela tem uma durabilidade de 15 a 30 dias. E realmente, ela acaba com 30 dias. Mas ela é insuportável. Ele teve essa crise e não teve mais. Então, assim, as crises, elas de fato, muitas ou algumas pessoas têm. A questão da perda de peso também, né? Porque a gente está com o organismo muito intoxicado. E ele vai ter essa eliminação. Eu tive, em 10 meses, a eliminação de 22 quilos. Isso comprovado, sem fazer dieta, sem tomar nenhum segredinho, a não ser a água, tomar remédio. Então, não tive. Mas, ok, seria isso sobre a crise. E a questão da Adriane ali, a Adriane é total positiva, né? Eu adorei, porque eu sou das energias e adoro positividade. A pessoa disse não, ou ela está reclamando, é um problema dela, não é nosso. Porque a gente tem um projeto maravilhoso, né? Então é isso. A Adriane ali já motivou, tá ali igual a Simone, né? Que tá rindo, quebrar o selo Simone, mas tá tudo certo. E tá tudo bem mesmo, né? Porque a gente tem um projeto bom. Com relação à coordenação, o que eu gostaria de pedir mais, né, para todos aqui? A gente está tendo resultados, foi extraordinário, foi bom, né, na quinta-feira, mas a gente gostaria que vocês participassem mais. A gente está colocando as enquetes ali, justamente para a gente poder ter essas informações, inclusive para depois estar fazendo outras mentorias e a gente poder também coordenar de uma forma mais objetiva. Então, tudo que a gente está fazendo e colocando, a gente precisa da ajuda de vocês, da colaboração de todos vocês, porque esse resultado
não é só para nós, é para todos que estão aqui. Então, acho que seria mais ou menos isso, né, Sidney? Que a gente precisa muito da colaboração e da ajuda de todo mundo. A gente está aqui para ajudar e quem precisar, né, tá, estou com um problema no fechamento, estou com alguma coisa, pode chamar nós como coordenadores. A gente está tentando tirar um pouquinho ali do Sidney, porque o Sidney tem muita gente ali que está em cima, porque ele é o nosso mentor, né? É a pessoa que realmente é extraordinária. Todos os treinamentos, eu estou aqui na quarta mentoria, ajudando, né? Tendo o prazer de poder ajudar e coordenar junto nessa 5.0. E toda vez nós temos coisa. Eu já assisti, então, 4, e toda vez tem algo diferente, né? Toda vez tem um detalhe diferente que a gente consegue absorver melhor. Por quê? Porque na primeira a gente está meio avoado, não passa batido, ou está escutando do carro, está escutando lavando louça e passa. A segunda você já pega alguma outra coisa. Então, assim, na quarta que eu estou aqui, eu já tenho muitos outros, e eu vou anotando, eu vou observando e fazendo essas anotações que são muito importantes. As tarefas também, assistir os vídeos são importantes, porque a gente lembra quando a pessoa fala da doença. Então, a gente já sabe onde que a gente vai, eu já tenho aqui, já manda para o cliente. Então, facilita muitas situações, né? Do você não ter a informação na hora. Não, você tem ali no Água Mag, então vamos partir para os depoimentos, que é o que vai ajudar. Mas é muito a questão da parte mesmo do pessoal colaborar, né? E ajudar, né, Sidney? Perfeito. Informar ali para nós nas enquetes. Isso mesmo, você já falou tudo, obrigado pela sua participação. Obrigada, São eu. 8 horas e 54 minutos, eu vou ouvir vocês até as 9, daí não consigo mais porque tem que entregar a sala. Sena, bom dia. Sena, Bom dia. pronto. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos, a todas também, né? A todos, né? Eu quero dar uma resposta aí para a Adriane, né? Que foi uma bênção, que ela tá se encontrando muita dificuldade, mas uma menina da minha equipe fez uma analogia muito interessante, eu fiquei impactada. Que a água, quando nós começamos a beber esta água tratada magneticamente, é como uma faxina na nossa casa. A nossa casa existe quando algumas faxineiras elas tiram todos os móveis do lugar, outras não. Mas a água é como se tivesse uma faxina, tirando todos os móveis do lugar, limpando tudo, embaixo do sofá, todas as coisas. E é isso que acontece também com o nosso organismo. O nosso organismo está cheio de toxinas, os nossos órgãos. Então, a água vai fazer um reboliço lá dentro. Ela vai mexer com todos os órgãos, limpando, fazendo essa higienização. Por isso que dá esse distúrbio, essas coisas ruins que acontecem às vezes, e a pessoa não sabe que está acontecendo esta higienização interna, porque é muito importante essa higienização. Então, quando a pessoa está fazendo essa faxina, é horrível, né? Você chegar em casa, encontrar os móveis fora do lugar, mas depois não fica muito lindo? E é isso que acontece quando a gente toma essa água. O nosso organismo vai ficar muito bom, excelente, mas nós temos que insistir e não parar. Perfeito, Sena. É isso. É isso mesmo. Muito bem falado, muito bem dito. Mais um exemplo para a gente usar aí, né? Para quem não. Para quem tem crise curativa. Família Mateus, bom dia. Opa, eu fechei teu som, abre de novo. Pronto. Bom dia. Bom dia. Quem fala Então, aí? eu queria comentar, eu sou a Fátima. Oi, Fátima. Fátima. Então, eu queria comentar com relação à crise curativa também, né? Uma das primeiras pessoas que eu levei o projeto, ela reclama, né, que tem tonteira, tem mal-estar, que não melhorou nada, só que ela vivia parando nas emergências com hemorragia, né, que ela evacuava muito sangue,
né? Ia parar nas emergências com hemorragia e às vezes, né, tinha que ficar tomando aquela vitamina K para não tomar sangue, né? Porque ela não aceita sangue por ser testemunha de Jeová. Então, depois que ela começou a fazer uso do projeto, não quis comprar, né? Como eu amo muito essa pessoa, eu levei o projeto e deixei. Primeiro, eu fiquei levando a água, né? Ela disse: Ah, não estou melhorando, que não sei o quê. Só que eu via nitidamente que ela estava melhorando. E também não fez o modo de vida, né? Porque não queria assistir, no caso, as lives do Dr. Gleuben, mostrando que não pode continuar, a pessoa tem que fazer um processo de mudança de vida, né? Então, certas coisas ela tem que evitar consumir. Então, o organismo ele fala assim: não quero isso, não quero isso, não quero isso, e a pessoa continua botando isso para dentro, isso que faz mal. Então, ela continuamente ela sofre o processo curativo por estar usando Eu preciso falar disso, Fátima. o projeto. Só que nunca mais ela teve as hemorragias. E eu continuo feliz, né, por ter ajudado, estar ajudando ela. Porém, ela continua nas reclamaçõezinhas dela. Vamos lá. Obrigado pela sua participação, viu? Eu aprendi a mesma coisa da água gelada, água natural, mesma coisa de teste do equilíbrio, não tem comprovação científica. Mas eu tenho 8 anos que eu estou vendo vocês falar a mesma coisa, que eu estou observando, que eu estou vendo resultado de cliente, eu não venho aqui para falar asneira para vocês. Então, o que eu observei? A pessoa, ela começa a tomar água, ela tem resultado. Isso não aconteceu com vocês, vocês vão ver em algum momento. Passou 2 meses, 3 meses, ela começa a reclamar que voltou todas as dores. Por que voltou? Porque ela relaxou no tratamento. As doenças são autoimunes. O corpo que adquiriu uma doença uma vez, ele tem muita facilidade de retornar à doença. Por que não fazem um tratamento se a gente tem que tomar água todo dia, a quantidade correta? Aí eles relaxam, aí a enfermidade volta, aí eles começam a incomodar o distribuidor, aí o distribuidor liga para o líder, aí eu gravo um áudio. Quando manda para mim, eu gravo um áudio, a pessoa não fala mais nada. Por quê? Você tem que ter autoridade, você tem que entender isso, e você tem que fazer a pessoa entender, que a pessoa não está querendo te devolver o produto, ela está querendo resolver o problema dela, então você tem que mostrar onde está o problema. Se a pessoa começou a tomar água, parou de tomar água, a doença voltou, e quando ela começou, com 1 semana, ela teve resultado. Agora ela parou, não vai ter mais resultado com 1 semana. Ela vai ter que começar a tomar certinho, vai 30 dias, vai 40 dias para ela ter o mesmo resultado. Tá? É comprovado isso, Sidney? Não. Vou ligar na empresa para saber. Os atendentes da empresa, os diretores, não sabem disso, eles não estão aqui no campo. Eles estão falando o que eles acham. É vocês que estão no campo que estão vendo aqui. Tá? Pessoal, fecha o som aí. Tem alguém com o som aberto e está dando interferência. De algo que está em casa e deixar o som aberto. Consigo achar. E levar as notas de 2 que eu tenho aqui. Então é o seguinte, ó. A pessoa parou de tomar água, voltou a doença. Quando ele começou com 1 semana, ele já estava bom. Agora não vai ser 1 semana a mais. Agora vai ser 30 dias, 40 dias. Tá? E você pode falar no seco para ele. Você quer melhorar de novo? Agora o teu organismo não está mais igual antes, que a Fátima falou que jogou água ali, limpou tudo, virou aquela sujeira, mas daí ficou limpinho. Agora não. Agora você vai ter que tirar móveis por móveis, cantinho por cantinho, até ficar bom de novo. Aline, eu estou em casa, eu tenho essa experiência aqui, por isso que eu estou falando para vocês. É a da Judélia que está com o som ligado? Tem alguém que está com o som ligado aí, gente. Tem alguém conversando com o som ligado. Desliga o som. Então, o que acontece? Ó? O organismo voltou à enfermidade. Vai demorar mais para controlar. Não esqueçam disso. Tá? Não esqueçam disso. E não precisa perguntar lá na empresa, não, que eles não sabem disso. Eles não estão aqui trabalhando. É a gente que vive isso 8 anos.
E se vocês não tiverem essa experiência, certamente vocês vão ter. Sena já falou, Silene já... Quem falou agora foi a Fátima, Silene não falou, mas já é 9:02. Vamos lá, Silene. Bom dia. Bom dia, Sidney, tudo bem? Tudo. Parabéns pela palestra, tá? Sidney, eu estive conversando com uma nutricionista e como você responderia, porque eu expliquei para ela o projeto, tudo certinho, e ela falou que tinha entendido que realmente ela sabe que beber água modifica a vida das pessoas. Aí, quando eu comentei com ela que beber água, né, que toda vez que nós tomamos um copo de água é como nós fazemos um tratamento de saúde, ela questionou comigo sobre se teria um excesso de minerais no organismo. Ela falou assim, não, eu fiquei só preocupada, Silene, porque de repente pode ter um excesso de minerais no organismo. Como você indica para mim uma resposta eficaz para essa pessoa? O nosso projeto ele não leva excesso de minerais. Quando você coloca dolomitas na água, por exemplo, ele equilibra os minerais. Se a água é pobre de minerais, vai gastar pedrinha. Se a água está equilibrada de minerais, não vai gastar as pedrinhas. Então, ela não vai ter esse problema. Agora, existe outra situação que você vai vender o produto, as pessoas falam, não, a água é tudo igual. A minha água é boa. Não vou querer ter o produto porque minha água já é boa. E aí você tem várias explicações, entre outras. Você fez a fichinha de pesquisa, a pessoa está doente, tem um problema de enfermidade. Ué, a sua água é boa, mas você está enferma. Então a tua água não resolveu. Eu tomo bastante água, aí você toma bastante água, mas está com o mesmo problema. Então eu acho que compensa você se dar a oportunidade de fazer pelo menos um teste para ver se essa água é diferente da tua. Então, argumentos a gente tem de monte, né? E essa situação de excesso de minerais aí não tem, no nosso projeto não tem isso daí. Ela pode ter excesso de minerais de que forma? Se ela está tomando muito nutracêutico, se ela está comendo um cacho de banana por dia, vai ficar cheio de potássio. Aí eu desconheço isso daí. Às vezes a pessoa tem retenção, né? Retenção de cálcio de uma forma errada. Aí o que tem que fazer? Tem que diagnosticar e ver qual que é o quadro clínico da pessoa. Na maioria dos casos, a água ajuda. As pessoas às vezes não querem tomar água com TOP H+, porque tem cálcio. E o cálcio do TOP H+, ele é absorvido da forma correta. Vai melhorar aquele quadro ao invés de complicar aquele quadro. Só que as pessoas têm medo. As pessoas têm tanto medo de doença que você chega com a saúde e ela fica com medo de pegar a saúde porque ela pensa que a saúde vai complicar a doença. Então, é todo um processo, vai ter gente de todo tipo, de todo pensamento, a gente vai ter que ter um jogo de cintura, uma manobra, bastante conhecimento, parabéns para vocês que estão na mentoria, participem dos treinamentos, que vocês vão precisar muito disso, a gente não consegue avançar mais. Já são 9h06, né? Em 9h30 nós temos o outro treinamento. Fernando, bom dia, cadê o Fernando? Fernando ou Maíra? Vamos encerrar aqui, encerra aí para nós. Tá, vou falar rapidinho, então. O que que acontece? Uma pessoa me questionou essa semana, uma pessoa que trabalha com frequencial e tal, uma pessoa que ele é bem conhecido, eu acho até que ele é médico ortomolecular, não tenho certeza. Mas eu fui conversar com eles para saber a opinião dele sobre a Timol, e ele falou que gosta muito, né? Que recomenda, inclusive, porém que tem uma ressalva. Se a pessoa tomar sintetizar a água sem filtrar, se ela usar a água da torneira, que pode até ser maléfico para o organismo. Por quê? Porque vai fazer uma diurese muito grande, porque vai levar para a célula aquela água que não está filtrada. E eu até que concordei com ele, depois conversei com o Fernando, e aí conversei até com o Gustavo Brandão sobre esse assunto, e queria perguntar a tua opinião sobre isso. Por quê? Porque se realmente a gente
eu fiquei me questionando se a gente não teria que deixar isso mais claro, inclusive através do site, através da embalagem, né? Deixar essa informação mais clara para o nosso cliente. Tá, vamos lá. Acontece que, por exemplo, lá no Pará, Altamira, 600 distribuidor, milhares de clientes, as pessoas não tinham condições de comprar filtro, elas tomavam água do saneamento básico e tinha resultado. O que você está falando é real, mas é uma questão que não vai acontecer a curto e talvez nem a médio, mas a longo prazo. A pessoa toma água há 30 anos, 40 anos de ETA com cloro, e se o processo de correção magnética vai para essa água, aí fica mais complicado ainda, porque o cloro é absorvido 3 vezes mais preciso do que quando ele não é magnetizado. Então, se você tem uma água, se você pega uma água da torneira, que tem gosto de cloro, você magnetiza ela, o gosto do cloro diminui. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas vocês podem fazer. Vocês pegam a água da torneira, o gosto de cloro é forte. Magnetiza a água, parece que desaparece o gosto de cloro. Por quê? A mesma coisa que acontece na hidrólise com os minerais, acontece com o cloro também. E o organismo vai absorver esse cloro com mais precisão também, que é o que a Maíra está colocando. Então, a longo prazo, pode ser prejudicial, o médico tem razão, a Maíra tem razão, o Gustavo deve ter respondido isso também. Então, é sempre bom vocês orientar o cliente que ele precisa ter um filtro. Precisa ter um filtro com carvão ativado para eliminar bactérias, e precisa ter um filtro que elimina o cloro da água, carvão ativado e prata coloidal para eliminar bactérias também. Maíra, você tem razão, é isso mesmo. A gente só não divulga porque é assim, o povo é assim, quanto mais detalhes você põe, mais resistência ele tem. Mas eu acho interessante a gente começar a pensar nisso daqui para frente, sim. Pessoal, terminamos aqui. Obrigado, Maíra, mais uma vez pela tua participação. Obrigado a todos vocês. Desculpa que eu não pude atender. A gente se vê aí nas próximas lives. Fiquem todos com Deus. Bom fim de semana. Não esquece de selecionar os 10 para vocês abordar a semana que vem. Façam certinho para que vocês tenham seus resultados. Obrigado, gente.